Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer nesse momento uma palavra de ânimo ao seu coração. No capítulo 1 de Josué, no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nesse momento foi um momento muito difícil que o povo de Deus enfrentava, porque fazia mais de 40 anos que eles tinham saído do Egito e com a promessa de adentrar a terra prometida, essa terra que mana leite e mel. E agora chega o grande momento de lutar por aquilo que Deus já havia dito que daria a eles. Só que acontece algo inesperado. Moisés, o grande libertador, aquele a quem Deus havia levantado para conduzir o seu povo pelo deserto, havia levantado para que ele pudesse ter ido lá até Faraó, ter a ousadia e a coragem de falar com Faraó para que libertasse o seu povo. E dali a pouco Deus vai lançar aquelas 10 pragas no Egito e a última com a morte de todo primogênito do Egito e, consequentemente, a saída do povo de Deus. Então esse povo foi sendo liderado por todo esse período pelo grande líder chamado Moisés. Só que em Deuteronômio, capítulo 34, vai relatar a morte de Moisés. Moisés morreu. E agora, o que fazer sem o nosso grande líder? O que fazer sem aquele que nos conduziu mais de 40 anos no deserto, aquele a quem falava com Deus, aquele que era o intercessor entre o povo e Deus? E agora o que fazer? Deus aqui se aproxima de Josué, fala com ele e o anima. Eu acho fantástico o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque mesmo sendo tão grandioso, Ele se preocupa conosco. Ele conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. E não tenho dúvida que Ele me mandou aqui nessa manhã para animar o teu coração. Animar o teu coração. Anima-te. Anima-te. Sabe? Não deixa que as notícias trágicas impeçam você de viver o presente. Deus chega para Josué e diz: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então agora Deus fala com Josué que ele seria agora o sucessor de Moisés, que ficaria no lugar de Moisés, para que aquele povo adentrasse a terra prometida. E agora Josué, cheio de ânimo pelo Senhor ter falado com ele, e agora vai conduzir o povo até a terra prometida. Mas uma coisa que eu quero destacar é que entre a terra prometida e eles havia um Jordão a ser atravessado, havia uma dificuldade a ser vencida. E humanamente falando, não tinha como aquele povo, aquela numerosa multidão atravessar aquele rio nadando. Mas agora Deus diz a Josué que vai fazer um milagre. Só que antes Deus manda o povo se santificar. No capítulo 3, no versículo 5, Deus vai usar Josué para dizer assim: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará maravilha no meio de vós. Porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem uma vida piedosa, sabe, ninguém verá Deus. Então, duas coisas eu quero destacar nesse momento. A primeira é: o seu socorro não vem do homem. As respostas das suas orações não vêm da terra, vêm do céu. Ainda que tudo pareça caótico, ainda que o mundo esteja aflito, ei, confie no Senhor. Confie no Deus Todo-Poderoso. Ali naquele momento, a nação de Israel estava passando por uma grande
dificuldade, porque eles tinham a oportunidade de se desesperarem ou de confiar no Senhor. E ali Deus se apresenta para eles, para que eles confiem no Senhor. Então a primeira grande verdade que eu quero tirar dessa meditação é, em primeiro lugar, ainda que os recursos terrenos se acabem, o céu continua abundante. O céu continua conduzindo todas as coisas. A sala do trono de Deus continua conduzindo todas as coisas. Uma segunda verdade, antes de vermos o milagre acontecer, tem que haver uma santificação da nossa parte. Eu acho lindo quando a gente vai meditar naquela história, a gente vai ver que houve ali de fato um quebrantamento. Pais se reconciliando com filhos, filhos se reconciliando com pais, vizinhos se reconciliando com vizinhos. Meus queridos, é tempo de nos unirmos, é tempo de orarmos, pedindo perdão ao Senhor, é tempo de santificarmos, seja de pensamentos, seja de ações. Santifique, para que o Senhor faça maravilha no meio de vós. Santifique, para que o Senhor nos dê vitória. Sabe, clamemos ao Senhor Todo-Poderoso, busquemos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E a Bíblia diz que depois que aquele povo se santificou, depois que aquele povo de fato olhou para o Senhor, buscou no Senhor, se fortaleceu no Senhor, sabe o que aconteceu? O Jordão se abriu, aquele povo passou a pé enxuto. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, o mesmo Deus que fez com que as muralhas de Jericó caíssem, o mesmo Deus que deu vitória ao seu povo, a Davi, a Salomão, o mesmo Deus que na plenitude dos tempos mandou o seu amado Filho morrer a nossa morte. Aquilo que nos distanciava de Deus, hoje já não nos separa mais. Então, clame ao céu, peça socorro ao Deus Todo-Poderoso, e Ele está disposto a lhe ajudar, a lhe levantar. Mas não se esqueça, duas coisas fundamentais. Primeiro, mesmo que os recursos da terra se esgotem, continue olhando para cima, continue olhando para o céu. Segundo lugar, se você e eu não nos santificarmos, não veremos a glória de Deus. Então é momento, irmãos, momento de nos curvarmos perante o Senhor e reconhecer que Ele é digno de toda glória. Eu encerro com a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lembre-se disso. Você precisa glorificar ao Senhor. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e adorá-lo com toda a força do seu coração. E aí sim, veremos um milagre extraordinário que Deus fará, não só na nossa vida, mas na nossa pátria, no mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiar nele de todo o nosso coração.